2019, agora é mata-mata. E no jogo de ida da semifinal, o Serra recebe a equipe do Real Noroeste com a força da torcida. E a partir das 8 da noite, você vai acompanhar direto do estádio Robertão todas as emoções do jogão com a narração de Jota Oliveira, comentários de Jairo Peçanha e reportagens de Lucas Melo. Antes, às 18 horas, tem esporte em primeiro plano direto do estádio. É show de bola. Oferecimento Atacadão dos Colchões. Loja de colchões, camas e bicamas em Vitória. Local Veículos, a loja mais conceituada em veículos seminovos do estado. Jardim da Paz, o começo de uma nova vida. Espírito Santo. Se você gosta de música, alegria e descontração, mas não abre mão de estar sempre muito bem informado, você está no lugar certo. Espírito Santo. Nossos repórteres estão sempre atentos ao que acontece no estado, no Brasil e no mundo. Com os cortes do governo federal... Termina na próxima sexta-feira. O IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa... A Secretaria de Transportes e Obras Públicas... Seguem abertas as inscrições para o confronto entre policiais militares e... A produção industrial brasileira teve alta de 0,1. O clima e a temperatura, a política, sua carreira, a economia, sua saúde, seus direitos, entrevistas, sua voz. Prestação de serviço com o jornalismo de maior tradição do Rádio Capixaba. Direto da redação. As notícias mais importantes você tem por aqui em várias edições ao longo do dia. Estação Notícia. Rádio Espírito Santo, sua companheira de alegria e informação de todas as horas. Rádio Espírito Santo. Os grandes sucessos sertanejos, a música raiz e o bate-papo amigo. Viola Enluarada, de segunda a sexta, às 8 da noite, aqui na Rádio Espírito Santo. Viola Enluarada. Apresentação, Oscar Eduardo. Rádio Espírito Santo, lá. Ser pra toda a família, pra mamãe, pro papai, pras crianças, o vovô e a vovó. Espírito Santo vem, que a notícia é pra valer. Nosso papo com você está no ar. Rádio Espírito Santo. ZYI 202, Rádio Espírito Santo. Música, esporte, notícia. A sua companheira de todas as horas. Prepare-se para uma radiação de ideias, pois está no ar Radioativas, um podcast de mulheres para todos os públicos. Na apresentação, o quarteto Camila Soares, Gabriela Brito, Júlia Cássia e Karine Nobre. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? As lembranças que armazenamos de nossas avós quase sempre são aguçadas pela culinária. A tradicional comida de vó é marcada pelo contato direto com o alimento no momento do preparo e pelo sabor de ingredientes extraídos da natureza. Mas as gerações passaram e nossos conceitos básicos sobre alimentação vêm se modificando ao longo dos anos. A comida que chega hoje à nossa mesa passa por diversos processos industriais, nos distanciando cada vez mais do alimento de origem. Grande responsável por esse novo movimento alimentar é a praticidade que o ritmo de vida vem exigindo. Alimentos cada vez mais atrativos e saborosos invadiram as prateleiras dos supermercados, prometendo mais agilidade e facilidade no preparo. Mas especialistas alertam que o caminho a se fazer é totalmente ao contrário, inserir mais comida de verdade na alimentação. Mas afinal, o que é comida de verdade? Este é o assunto do nosso podcast de hoje. Radioativas está no ar. Começamos então, mais um Radioativas, hoje
com Júlia Cássia, Karine Nobre e Gabi. Boa noite, meninas. Boa noite, Camila. Boa noite para todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo também, né? E hoje a gente vai falar de um assunto super bacana, né? Super saboroso, né, Ju? Nem me fale. Isso aí, de dar água na boca. Boa noite, Camila. Boa noite, Karine, Gabi, as nossas convidadas. Boa noite, gente, a todo mundo que está acompanhando e as convidadas, claro. Pois é, gente, só para lembrar, a gente está na internet no www.rtv.es.gov.br e também no Facebook da rádio, que é Rádio AS 1160, Facebook da Rádio Espírito Santo. Estamos ao vivo, então, junto agora com as nossas duas nutricionistas que estão aqui, com a Ana Maria Abreu de Oliveira e a Alana Moraes, e também com a nossa chefe de cozinha, Giana Tonini, para falar desse assunto aí, né, que é tão saboroso, que é a comida de verdade. Vou pedir para Ana Maria, que está aqui do nosso lado, do meu lado, né, na verdade, para ela se apresentar, falar um pouquinho sobre a profissão dela, né? Ok, boa noite meninas, obrigada pelo convite. Meu nome é Ana Maria, eu sou formada em nutrição há um tempinho já, né? Me formei em São Paulo. Hoje eu faço mestrado na UFES, no programa de saúde coletiva, e lá a gente está desenvolvendo alguns projetos, né, de extensão com essa vertente, né, de falar sobre comida de verdade. Pois é, então agora a Alana se apresenta também para quem está ouvindo a gente. Boa noite, me chamo Alana, também sou nutricionista, queria agradecer pelo convite também. Eu hoje trabalho com nutrição clínica, né? Me formei em 2015 e estou trabalhando como nutricionista clínica desde então. Bacana. Giana Tonini também, que é a nossa chefe de cozinha, que está participando com a gente. Prazer, Giana. Obrigada por participar. Prazer. Se apresentar um pouquinho? Sim, boa noite a todas. Eu também quero agradecer o convite. E assim que a Camila me ligou e já falou o tema, eu nem titubeei. Até falei para ela, quinta-feira eu posso. E é uma coisa que eu gosto bastante. Eu me formei em gastronomia, já estou há 9 anos. Aqui em Vitória, assim, aqui na Grande Vitória, eu sou conhecida como uma chefe assim, de uma comida mais saudável, mais leve. É uma pegada que eu tenho, não foi eu que escolhi para ter clientes nessa vertente, é uma coisa minha mesmo, eu gosto. Então, assim, o tema caiu como uma luva, acho que eu vou gostar bastante desse bate-papo. Pois é, né? Eu acho que a gente, como o tema é esse... Pegar e compartilhar isso com a família, com os amigos, né? Fazer essa preparação em casa. E eu acho que é bem básico, assim. E, Alana, o que você entende, né, como comida de verdade? É o que ela disse, acho que comida de verdade é aquela comida que você pega e prepara, né? Por si só, coloca os temperos que você quer, né? Faz de modo mais natural, colocando ingredientes ao seu gosto e maneira, né? E que minimamente processados também. Giana, quando você chega na casa de algum cliente, você tem essa demanda aí por uma comida de verdade também? Não, sim. Eu acho que hoje eu me surpreendi quando eu me formei e optei por ser personal chef. Personal já fala, eu personalizo o cardápio do cliente. E eles procuram isso. Eles se propõem a pagar alguém para fazer aquela comida fresca ali. E eu, nesses anos todos de mercado, eu me fiquei muito feliz porque eu tenho esse retorno do cliente de falar assim, de me ver fazendo. Que assim, tem muitos buffets cerimoniais que eles já têm a comida pronta, né? Eles congelam. Eu não tenho nem como te dar certeza. Mas especificamente o que eu faço, eu tenho esse retorno do cliente. De me dizer assim, que é legal, é o cheiro. O que chama muita atenção, que eu entro na casa do cliente, é o cheiro da comida. Isso já encanta eles. Então, para mim, comida de verdade, igual a Ana disse, as duas, né? Já é um alimento in natura. A gente usa poucas coisas para se tornar uma refeição. Usa esse ingrediente in natura com a ajuda de outros temperos para se tornar uma refeição. De um tempo para cá, graças a Deus, isso está voltando muito forte em relação ao comfort food, que se chama, que é a comida confortável, a comida de avó,
Então, assim, hoje está voltando. Os grandes chefes, a gente pode citar minha ídola, que é a Rita Lobo. Ela é completamente voltada para a gastronomia comfort food. Manu Bufara, que é de Curitiba, ela usa ingredientes de... A gente teve aqui Encontro das Chefs, por exemplo, e um dos temas foi dar valor ao produtor rural, o perto de você. E isso parece bobeira, mas não é, gente. Você usar aquele alimento que você sabe de onde ele está vindo. E isso está crescendo absurdamente muito. Então, assim, talvez quem não esteja envolvido não está vendo a dimensão disso. Mas isso está crescendo muito, a procura de você usar ingredientes da onde você sabe que eles estão vindo. Então a gente a produção local também, né? Estimula, você dá valor ao produtor, pequeno produtor. Eu acho que, para ficar bem claro para quem está escutando a gente também vendo, é assim: o alimento in natura é aquele que a gente fala que não teve nenhum processamento, né? Por exemplo, eu pego um pé de alface, lavo, ele está ali in natura. Uma fruta, numa feira, no mercado, principalmente a parte de hortifruti, os minimamente processados, que eles sofrem o mínimo, né, de processamento. Por exemplo, o arroz, ele é beneficiado, tira a casca, se for um grão branco, né? E é embalado e tal. E um ultraprocessado, aí ele já tem uma adição de mais outros ingredientes, né? Como açúcares, gorduras, né? Sal. Então, fazer essa diferenciação para o pessoal saber bem do que a gente está falando. Sim. Acho importante. Eu acho que o mercado também está prestando atenção muito nesse público, que hoje em dia todo mundo faz questão de colocar no rótulo que é produto orgânico, né? Então, está crescendo bastante, de fato. Ana, você falou aí da categoria de alimentos ultraprocessados, mas antes disso a gente ainda tem os processados em si, não é que tá um nível a menos. Explica pra gente essa diferença. Então, depois do minimamente processado tem aquele processado, né, que ele tem a adição de alguns ingredientes, até 5, 6 eles são considerados processados, e a partir daí ultraprocessados. Então, basicamente essas 4 categorias. Os ultraprocessados, então, a gente poderia dizer que é um contraponto da comida de verdade, seria comida de mentira, seria totalmente o oposto, uma comida inventada. Uma comida sintética, um enlatado, se a gente... Uma lasanha congelada, uma salsicha enlatada, né? Então são alimentos que teve muita manipulação, adição de conservantes, aromatizantes, acidulantes, tudo que você pode imaginar, corante principalmente, e aí um cuidado especial com crianças, né? Porque a gente preza para não dar esse tipo de alimento para criança, adolescente. Então acho bem importante ler o rótulo. Hoje a gente fala muito de ler o rótulo, saber a quantidade que tem ali de sal, de açúcar, desses conservantes, quais são. Então a importância de ler o rótulo também. E se tiver muito ingrediente também, dá uma não compra. Só pra gente facilitar, então, pra quem tá em casa, vocês conseguem pontuar aí pra gente o que seria um alimento in natura, visualizando uma prateleira de supermercado? O que seria um in natura, o que seria um alimento processado e o que seria um produto ultraprocessado? Tá bom. Alface, maçã, tomate, salsinha, cebolinha, cenoura, tudo aquilo que você vê que é colorido, que tá ali, que você pode pegar, esses ingredientes in natura, tá ali, fresquinho. Que não tem rótulo, né? Não tem rótulo. Extraído da terra. E tem uma embalagem mínima, porque às vezes a gente pega um pé de alface, tá dentro de um saquinho, né? Mas se for hidropônico, você vê ali que tá com a raiz, né? Então, é in natura. E outra, ele estraga rápido, né? Então, independente de onde ele foi, se é orgânico ou não, ele vai estragar e vai estragar mais rápido. São alimentos vivos, né? Vivos, isso. Acho que os minimamente processados seriam, então, umas frutas secas, umas farinha, arroz, feijão, carne seca, que foi feita uma cura. Esses são os minimamente processados. Arroz, feijão, né? O básico, lentilha, ervilha,
grão de bico, Foi selecionado foram selecionados. Foi manipulado. Isso, uma manipulação mínima, mas foi manipulado e embalado. Então ele passou por um grau de processamento que a gente fala. Esses ainda entram como saudáveis? Entram e fazem parte da base da nossa alimentação, né? Então arroz, o feijão, essas outras leguminosas, né? São então, os fazem minimamente parte. processados que complementam a refeição junto com os in naturas. Produtos de origem animal também podem ser classificados? Também, carnes, né? Carnes vermelhas, brancas, suíno, Leite, também. por exemplo, que, né, se ele é pasteurizado, colocado naquela caixinha, então ele já teve uma manipulação, teve adição de algum tipo de componente ali, então ele já é... Por isso que ele dura muitos mais tempo meses, de prateleira, então ele já é processado. Processado, não minimamente, né? Não. Isso aí. Eu tenho uma observação rapidinho, de repente puxo um gancho para outra coisa. Existe um livro que se chama De Caçador Gourmet. Ali ele conta a história da onde surgiu a gastronomia, a comida, que eles saíam para caçar, não tinham onde conservar, eles matavam o animal e eles dividiam entre os vizinhos e ali eles sentavam para comer. Então, na história da gastronomia, é daí que surgiu o sentar para se comer junto. Então, eu tenho 51 anos, eu fui criada almoçando e jantando na mesa com meus pais. Então, isso, com o passar dos anos, foi terminando. Então, eu acho que é um percentual muito grande em relação a usar ultraprocessado e comida mais rápido, não só a falta de tempo por conta de trabalho. Eu não vejo isso. Trabalho longe, não posso em casa comer, mas tem os dias de feriado, final de semana. Então, o fato de se não sentar mais à mesa para se fazer a refeição como um todo dentro de casa, eu acho que é um percentual muito grande também de não se ter tanto o alimento, a comida de verdade em casa. Porque quando você senta na mesa, você precisa fazer. Você tem todo aquele, você tem todo aquele aparato, né, na mesa. Tem o arroz, o feijão, a salada, tudo ali à sua vista, né? Se você não tem essa coisa do sentar à mesa, você tira você não visualiza, né? Exatamente, é o estímulo, Você tira o verdadeiro encanto da comida. Exatamente. Que não é só matar a fome. Olha, gente, a gente está falando aqui em relação à comida, a gente sabe da situação de muita gente, sim, né? Que vai comer porque quer matar a fome. A gente não está aqui querendo impor, né, uma beleza, comida, mas a gente sabe que se a educação vier de sentar na mesa e degustar aquela comida, vai criar na criança um apelo não só pela matar a fome, mas aquele aconchego. E eu acho que isso aí, comida natural, a comida de verdade vem do alimento in natura, mas vem daquilo lá que foi lá naquele fogão, preparar e vendo aquilo tudo e colocar aquela coisa quentinha na mesa. Então ela engloba não só o alimento in natura, na minha opinião. É uma questão afetiva também. Total. Né? A gente fala sobre isso, de comensalidade, esse ato de comer, que não é só o sentar e comer, essa relação, esse olho no olho, o momento de conversar com a família, de parar, de não ter os atrativos de celular e televisão que hoje roubam muito e às vezes cada um pega o seu prato, vai para o quarto comer separado, né? Então essa volta à mesa, como a Giana falou, essa importância de não ter distrações, você prestar atenção naquilo que você está comendo, você sente a saciedade. Quando você não presta atenção, você realmente come além da conta. Você não está prestando atenção no que você está comendo, no que você está bebendo. Então é importante esse sentar à mesa, esse compartilhar, mesmo que seja só com você. Que seja um momento seu de comer, né, pôr a mesa, sentar e curtir isso. Isso é muito importante. Eu acho que a base disso que a gente está falando, que teve uma modificação grande do Guia Alimentar para a População Brasileira, né, de 2014. Então ele traz muito isso, esse momento de família, o estar à mesa, o fazer a refeição, esse compartilhar. Eu acho isso muito bacana. É interessante também porque quando a gente faz essa associação, né, o alimento ele rápido, ele já remete, a gente já procura uma coisa rápida, usando a nossa necessidade de fazer coisas mais rápidas para comer um alimento industrializado, ou vice-versa, né? A gente come industrializado
Não tem tempo para sentar à mesa. Exatamente. Tem tempo para várias outras coisas. Exatamente. A gente fica justificando. Sim. A gente fica preso no celular, inclusive, né? Isso mesmo. Eu acho que tem que ter planejamento, né? Desde que você planeja aquilo que você vai comprar, depois você chegar em casa, já cozinhar, separar ou fazer já um pré-preparo, congelar. Eu acho que a gente pode usar muito congelamento, o pessoal usa pouco, né? Isso facilita no dia a dia. As pessoas realmente hoje não têm muito tempo. Não é mais a mesma coisa de cozinhar no fogão a lenha, né? Aquelas horas que a gente podia ficar cozinhando. Tem que ser mais rápido, mas a gente tem equipamento que auxiliam. Então hoje a gente tem liquidificador, tem batedeira, tem torradeira, tem um monte de coisa. Mas a gente tem a TV, as mídias sociais que se instigam a comprar as coisas prontas. Precisa então, assim, parar, né? na vida pessoal, no familiar, no trabalho, tudo tem que ter um planejamento para ela andar direito. Na cozinha é a mesma coisa, não é diferente. Então a cozinha, se ela for bem planejada, vai entrar comida de verdade. Mesmo que você saiu de casa 6 horas da manhã e chegou 10 horas da noite, você vai comer comida de verdade. Mas isso, a pessoa que é responsável, ou uma família inteira, se ela der importância para a comida, ela vai ter tempo de comer comida de verdade. É planejamento. E ter essa intenção de ter isso dentro de casa. Então a falta de tempo, assim, pra mim, não me convence. A gente sabe também que essa transição, porque tem gente que ainda é apegada a essa questão da falta de tempo, tem gente que realmente não tem, que às vezes está na correria do dia a dia, mas é possível fazer essa transição, né? De sair de um alimento industrializado e começar a optar por alimentos mais saudáveis. Sim, né? Claro. Mas também vamos deixar o mercado também com um ponto positivo dele, porque tá havendo algumas mudanças nos foods de entrega, delivery, que eu tô super feliz. Eu tenho experimentado umas coisas bem gostosas e com um sabor assim de que ter feito sem tanto industrializado. Principalmente então, marmitas, né? As pessoas estão visualizando que o ser humano está mudando e está querendo coisa boa. Qual é a orientação que vocês dão para essa transição, né? O que as pessoas podem começar a fazer para inserir a alimentação saudável na vida? Acho que, como ela falou, o planejamento e a questão de congelar a comida, porque outro ponto que eu vejo muito são as pessoas justificando que moram sozinhas ou que a família é pequena, então não vai cozinhar para jogar comida fora, né? Então realmente planejar o que você vai comer na semana, fazer o seu cardápio, fazer lista de compra, que as pessoas hoje vão com fome ao supermercado, entorna qualquer coisa rápida no carrinho para chegar em casa e fazer rapidinho. Então fazer de fato uma lista, pensar no que ele vai comer, fazer um cardápiozinho, né? E congelar as coisas, fazer às vezes em grande quantidade, congelar o que sobrou ou já congelar para deixar em pequenas marmitinhas para ir descongelando quando chegar em casa. Aí isso acho que facilita bastante. O planejamento. Quem é que quer chegar em casa morta à noite? Todo mundo que está ouvindo aí, participando, vai falar, chego muito cansada. Então é normal, a gente do lado de cá que está falando sobre isso, a gente até entende que a pessoa não vai querer ir para o fogão. Só que é o tal planejamento. Levantar um dia e falar, essa semana eu vou produzir o meu alimento para o mês inteiro. Planejamento, eu acho que é a palavra. Mas se vocês tiverem interesse em ter exemplos, a gente vai falando exemplos do que facilitariam da comida mesmo, né? Acho que é bem legal, assim, vão pedir um exemplo pra gente começar a ter uma noção, porque assim, a gente também, eu moro em casa com minha mãe, com meu pai, minha mãe faz a comida, mas tem dia que ela não tá disposta. Sim, com e certeza. Ela não é obrigada a fazer comida todo dia. Eu concordo. Então, assim, ela, quando tem, a gente fala assim, quando tem, a gente chega lá e come. Eu acho que todo mundo tem que participar do fazer a comida, né? Então esse aprender desde o básico do arroz, do feijão, de fazer uma carne, de fazer um acompanhamento, um legume, um vegetal, uma salada. Eu acho que todo mundo da família não deixar só pra mãe e a gente traz isso, né? Então quando você participa, que você divide as funções, as coisas ficam mais fáceis, todo mundo gosta de fazer e vai mais rápido, não pesa pra ninguém. Então você vai fazer um arroz,
calcule mais ou menos para uma semana e congela pequenas porções, faz o feijão, congela em pequenas porções. Eu acho que uma coisa que a gente estava falando, isso tem muito importância, e a técnica, né, tanto do fazer como do congelar, porque aí você tem uma comida perfeita quando você descongela. Isso diminui custo, porque a comida não estraga, você usa tudo que você comprou na geladeira. Então, você compra um alimento na safra, você paga menos, e aí você pode congelar. Então, às vezes, uma fruta está na promoção, você pode fazer uma geleia, né? Pode fazer ela assada. Polpa para fazer suco. O pessoal reclama demais. Eu acho que a Hannah fala muito da clínica, que o pessoal reclama porque não tem tempo de congelar. Então, fazer a polpa ao invés de consumir um suco de pozinho, um suco de caixinha. Que não tem gosto de suco, né? Mas se quer comer saudável, legumes, por exemplo, eu vou chegar quem tem pressa, micro-ondas. Não tem problema usar micro-ondas. Nenhum. Existe os contras. Eu faço isso muito na minha casa. Vou dar um exemplo, brócolis. Eu amo. Brócolis cozido na água é a pior coisa que existe, na minha opinião. Tira cor, eu pego o saquinho desse que a gente usa na cozinha, coloco o brócolis dentro, você tira todo o ar do saquinho, aperta bem, tira o ar, dá um nozinho lá na ponta, lá em cima, vai pro micro-ondas 1 minutinho, o saquinho vai encher. Aí desliga, deixa ele murchar de novo. É um saquinho específico aquele saquinho de rolinho. Não, aquele saquinho de rolinho que a gente compra. Sério? Ele ativa. Por isso que eu tô aqui prestando atenção. Vocês podem fazer isso e depois vocês vão me falar. Colocou 1 minutinho, porque ele vai inflar. Se você deixar muito, ele vai pocar. Então você deixou 1 minutinho e fica vigilando ali. Aí ele vai inchar. Você desliga o micro-ondas, deixa ele murchar. Provavelmente umas 3 vezes você vai fazer isso. O brócolis, ele não vai perder nada de cor. Vai ficar com verde maravilhoso. Vai ficar numa textura al dente, que não é frescura de italiano. Al dente é resistente, não é cru, é resistente ao dente, para você sentir a crocância do alimento. Porque um alimento mole, nem criança gosta, gente. Então, bota no prato daquela criança aquele monte de legume mole, ela não vai saber o que é uma crocância e um bom alimento. Você tirou aquele brócolis, vai numa frigideira com fio de azeite, um óleo de gergelim se tiver, porque é fácil de comprar, um fio de azeite, colocou aqueles brócolis ali para dar uma seladinha. Duvido, nem quem não come brócolis vai comer, porque é maravilhoso. Cenoura, cortou da maneira que você quer a cenoura, colocou no saquinho, o mesmo processo. Ela vai ficar extremamente abóbora, fio de azeite, dá uma seladinha. Então, assim, isso aí você pode, inclusive, fazer ele todo, congelar, e na hora que você quiser, você vai só selar para dar aquela queimadinha gostosa. E olha, tem muitas ideias que você pode se feito. Com comida de verdade, né? Não precisa, não precisa recorrer aos ultraprocessados. Total. Então, assim, tudo é a maneira de fazer. Por exemplo, legumes. Ai, meu Deus, dieta legumes. Legumes fica maravilhoso se você fizer da maneira certa. Vou repetir. Jogou aquele monte de legumes na água para cozinhar ou até mesmo deixou mole, a criança não vai crescer gostando de legumes cozidos. Sem contar então tem que ter a caramelização do alimento. A cenoura, ela fica doce porque ela carameliza. Se você grelhar. Se você cozinhar na água só ali e oferecer para criança, não vai gostar. Tô generalizando, tá? Tem as que vão gostar. Então, cada alimento tem a sua maneira de preparar. A cenoura, você vai caramelizar. A batata doce, vai botar um pouquinho de sal para cozinhar ela, porque vai potencializar o doce dela. Então tem uma maneira de você fazer os alimentos. Os temperos também. Eu acho que o uso de ervas naturais, né, salsinha, cebolinha, os caldos industrializados também, que eu acho que o pessoal usa demais e tem um teor de sódio enorme. Então a gente pode fazer caldo caseiro de legumes, de carne, de frango, substituindo esses caldos, usar mais essas ervas naturais, tempero verde, né? Então eu acho que o pessoal iria aproveitar bastante. Se a base de todo o cozimento é um cozimento fácil, carne de panela, se você colocar a base dela, talinho de salsinha, de coentro, de cebolinha,
ervas, você não vai nem sentir necessidade de muito sal, de coisa, porque aquilo potencializa o sabor do caldo. Tudo que você coloca dentro de uma panela é o que vai dar sabor àquela proteína que você está fazendo. Então, se a pessoa raciocinar isso, eu estou colocando um monte de coisa ali, vai dar o sabor à minha carne. Exatamente. Então é tudo questão de... Vamos dar uma pequena pausa, porque a gente selecionou algumas músicas que combinam com o tema do programa de hoje, né? Então uma que a gente vai tocar agora é Não É Proibido, de Marisa Monte, e fala justamente sobre as terríveis guloseimas. Jujuba, bananada, pipoca, cocada, queijadinha, sorvete, chiclete, sanduíche, chocolate, paçoca, mariola, quindim, frumelo, doce de abóbora com coco, bala, juquinha, algodão, doce, manjar. Abóbora com coco, bala, juquinha, algodão, doce, manjar. Venha pra cá, venha comigo, a hora é pra já. Não é proibido, vou te contar, tá divertido, pode chegar. Vai ser nesse fim de semana, manda e-mail para A gente ouviu agora o que, Karine? Não é de Marisa Monte. Às vezes é proibido, né? Não pode exagerar. Não, o início dessa música é um terror, ou muito bom, né? Pois é, a gente estava conversando antes da música, antes do break com a Giana. A Giana estava dando algumas dicas, né, de como preparar os alimentos. E aí a Alana comentou, mas a gente acha que é interessante abordar também que a comida ela não precisa ter só sabor, né? Ela tem que ser saborosa e tem que ser nutritiva, não é isso? Exatamente. Do jeito que ela disse ali, o preparo do brócolis e da cenoura, só pelo alimento não entrar tanto em contato com a água, né? Ele permanecer a água dentro do próprio alimento, ele também preserva bastante nutriente. Então, cozinhar dessa forma ou fazer ele no forno, né? Também é uma opção para quem não tem micro-ondas. Então, ajuda bastante a manter os nutrientes dentro desse alimento. E se for utilizar a água, pode usar essa água também para preparar outra coisa. Assim, você reaproveita o nutriente, por exemplo, para ferver seu arroz,
né? Dá pra utilizar a água que você fez um brócolis, que você fez uma Fica bem mais saboroso, né? Exatamente. Fazer uma sopa, dá, por exemplo, pra colorir, vamos supor. Eu fiz uma beterraba, eu utilizei aquela água cor-de-rosa pra fazer o arroz, ele vai ficar rosadinho, é até bom pras crianças, né? Dá uma estimulada na hora de se alimentar. Essa questão da nutrição é até legal pra gente desmistificar isso de comida saudável, né? Que muita gente entende que é aquela comida que tem no rótulo light, diet, e não é bem assim. Às vezes a pessoa tá muito fissurada nisso, em contar caloria e perde nutriente aí também. Exatamente. Eu costumo falar muito pros meus pacientes, né? Por exemplo, eu posso fazer uma dieta de 1.500 calorias pra você baseada em 1.500 calorias de brigadeiro ou de salada, arroz, feijão, carne e outras coisas. Então, não é só a caloria, né? O que você tá comendo, é o impacto que o nutriente vai ter no seu organismo e que vai fazer você ser saudável ou não. Comer saudável não é comer frango e salada só, né? E batata frango, doce. batata doce, alface e tomate. Não é só isso, tem várias outras coisas. E a gente estava até falando dessa questão da comida ter gosto, né? Ter sabor. A gente estava rindo ontem, porque a gente estava pesquisando algumas coisas. E aí teve um meme na internet falando justamente sobre isso, né? A gente riu demais. Tantos conflitos por causa de especiarias nas grandes navegações e você aí usando Sazon. Isso é verdade. Eu nunca tinha visto não. Eu achei que foi. Eu quero ir, passa pra mim. Guerra com canela e cravo, de repente Sazon. Pois é. É isso aí. Ótimo. A gente também estava falando um pouquinho a respeito do sal de ervas, né? Isso. Ana, fala um pouquinho pra gente o que é, né? O que é o sal de ervas? O sal de ervas eu acho que é uma alternativa super saudável pra gente começar a diminuir a quantidade que a gente usa de sal. Então a gente bate no liquidificador o sal com algumas ervas e aí é de acordo com aquilo que você gosta. Geralmente a gente põe 4 ou 5 ervas, mas tudo seca, né? Isso que eu ia perguntar. Todas secas, né? Desidratadas. Então, por exemplo... Sal grosso também, melhor que é menos... menos refinado, né? Aí você bate, por exemplo, com salsinha, manjericão, orégano, alecrim, bate essas ervas até deixar bem trituradinha, coloca o sal e bate junto com o sal, e aí você usa tanto para arroz como para feijão, carnes, e aí você pode fazer a seu gosto. Se eu gosto de alecrim para carne de porco, então eu bato sal com alecrim e eu vou ter um temperinho, um sal para carne de porco. Então fazer separado também é de grande valia, porque você acaba usando uma menor quantidade de sal por causa das ervas que tem, ela dá um sabor muito gostoso no alimento. A gente acaba criando algumas experiências diferentes, né? Fazendo esses testes, criam experiências diferentes na cozinha. Isso, né? Acho que o que vale é ir pra cozinha. Ir pra cozinha, não precisa ter medo. Cozinha, né? Não tem limite. Não tem. É até isso que eu queria tocar com vocês, porque tem gente que se nega a cozinhar porque acha que não nasceu pra isso, né? Fala pra gente, cozinha é dom ou é aprendizado, prática? Então, eu posso te falar por conta própria. Eu até descobri a gastronomia depois de velha, assim, uma idade. Eu conheci todos os restaurantes de Vitória, então eu gostava disso. Eu gostava de sentar e ser servida. Eu não tinha a menor ideia de que eu ia gostar de estar do lado de lá. E quando eu descobri, fazendo gastronomia, descobri que eu gosto mesmo das panelas, aí que eu fui descobrir por que eu gostava de ir para os restaurantes. Na verdade, eu tinha essa coisa. Então, assim, eu fui aprendendo. Talvez eu não nasci com esse dom, eu me descobri. Então, não tem isso. Cozinha não tem limite, é um laboratório. Eu sempre falo, até para os meus alunos, cozinha é laboratório. Então, assim, vai fazer suas experiências. O que tem que se deu errado? E às vezes uma receita sai de um erro, né? Uma receita muito boa acaba saindo de um erro. Existe uma torta de maçã que era uma história dessa. São duas. Isso aí, são duas irmãs que elas tinham um restaurante em Paris. E existe uma super famosa tortinha tartan. Elas erraram. Elas descobriram que elas não tinham uma sobremesa, tinha que servir os comensais que estavam lá. E ela correu para a cozinha. Quando ela colocou no forno, ela esqueceu da massa, botou por cima. Quando ela virou, a maçã ficou por cima e serviu. Eles amaram. Então a origem da história é essa. Olha, então sai muita coisa de erros mesmo. Então a cozinha é um laboratório.
O nosso grande chefe Alex Atala, que ganhou vários prêmios no Brasil todo, ele deixa claro, você começa a acertar um prato depois da 20ª vez. Então fiquem tranquilos. Estou e vamos testar. Então, uma boa notícia, não sou tão ruim assim, gente. Então, aquelas competições de culinária, elas meio que caem por terra, né? É verdade. Porque a pessoa tem lá 1 hora pra fazer um prato nível chefe, top, super, é um negócio meio estranho, né? Um grande desafio mesmo, né? Não dá. Eu acho que é muito bacana de assistir, ver o nível que as pessoas chegam de cozinhar, mas voltando, né? Chega a ser um pouco irreal. Pra nossa realidade é legal de assistir, mas pra fazer, às vezes isso causa um certo medo nas pessoas de irem pra cozinha. Né? É isso que eu fico pensando. Meu Deus, vai explodir tudo. Isso. Não, gente, não é porque assim. A pessoa que tá lá, ela tem as técnicas. Se você me falar, por exemplo, se você me falar, eu quero fazer um prato tal, eu nunca fiz, talvez eu nunca tenha feito, mas do jeito que você me pediu, se eu tiver técnica do que você quer, é fácil. Então, não é que é fácil, né? Desculpa. É fácil. Não, às vezes possível. Tá lá, tem uma surpresa do prato que vai fazer, ele tem a técnica, então ele desenvolve. Então, tudo é um laboratório, é fazer. Exatamente. Isso. É igual sempre. Não. Conhecer os ingredientes ajuda, né, também. Muito, né? É verdade. Mas além também de apoiar, a gente precisa conscientizar, né? Porque, Ana e Alana, eu gostaria que vocês frisassem que o baixo consumo de alimentos in natura, quais são os riscos também que ele pode trazer? A carência desses alimentos de verdade, nosso organismo, nosso sangue, quais são os riscos? Eu acho que primeiro carência de vitaminas, de minerais, né? Isso. O índice de obesidade, não só no Brasil, mas no mundo, ele cresce de forma alarmante, né? Então, uma doença crônica que ela acaba trazendo outras, né? Já fala com a Alana, mas principalmente vitaminas, minerais, quando uma criança, adolescente é exposto a uma alimentação com baixa quantidade, principalmente quantidade e qualidade, né, do alimento in natura, ela tende a ser uma criança que vai ter um adulto com deficiência ou um risco maior de obesidade. Isso, porque esses alimentos ultraprocessados, processados, vão perdendo os nutrientes a cada manipulação que vai fazendo, né? Se você parar para ler a lista de ingredientes de, sei lá, um pão, de repente metade do que tem ali você não tem ideia do que é, e talvez se você jogar na internet ainda assim você não descubra. Isso aí, então como perde bastante nutrientes, você fica de fato. Eu tenho muitos pacientes que são obesos, que você fala, essa pessoa não tem deficiência de absolutamente nada, né? Mas tem sim, e muita. Então, já tem obeso com uma anemia, que é uma coisa tão né, que a gente acha utonicamente. Vai pensar como. Isso, né? Que pela quantidade que a pessoa deveria estar comendo, teria todos os nutrientes. Provavelmente está comendo, não suprindo essa carência dela. Não supre. Geralmente, esses alimentos são muito ricos em sódio e em açúcar, então eles aumentam muito a chance de você desenvolver doenças né, cardiovasculares, hipertensão, às vezes pessoas que nem teriam, mas pela quantidade de sódio que tem presente no alimento hoje acaba desenvolvendo. Às vezes as pessoas não têm problema de coração, mas por serem obesas acabam desenvolvendo a hipertensão arterial, diabetes, né, que eu acho que também é muito fácil. É o principal caminho aí, né? Que é uma doença mas silenciosa. É até uma coisa, mas assim, sobre os alimentos ultraprocessados, a gente tem até uma pesquisa, falando de uma pesquisa da USP, que ela projeta que até 2024 o preço dos ultraprocessados vai ser menor do que o preço dos alimentos in natura e minimamente processados. Quer dizer, 2024 tá aí na porta, né? O que provavelmente, óbvio, né, vai influenciar nas vendas. Então, assim, já é uma preocupação para ontem, né? Para ontem, com saúde. E a gente pode falar que comer a comida de verdade não sai caro. Porque quando você faz uma escolha de ser saudável, no futuro e mesmo a longo prazo vai ser muito mais barato. Exatamente, né? Por causa de doenças, consumo de medicamentos. Então, esse alimento saudável, ele se torna a longo prazo mais barato. A gente falou bastante no começo sobre o comer em família. A gente pensa numa família, se pai e mãe comem errado,
tendência dos filhos comerem errado vai ser muito grande. Exatamente. Né? Então, para mudar esse hábito quando ela se torna adulto é mais difícil. Então, se você consegue mudar isso, fazer as crianças comerem bem, os pais comendo bem, fazendo escolhas inteligentes, né? E que não sai caro. Não adianta a gente falar, mas o refrigerante é mais barato. Ok. Né? Porque a tendência da indústria eles têm incentivo para vender mais barato, né? Eles têm descontos, isenção de vários impostos para vender mais barato. Né? Mas e aí a gente cai na história de comprar direto do produtor, do pequeno produtor, da feira, né? Que tem perto de casa. Os alimentos orgânicos. O alimento de safra. Ai, sim. Tem um dado que diz que teve um aumento de consumo de comida processada. Vocês acham que é devido ao preço, ou é a publicidade, ou é a comodidade também? Vocês atribuem isso a quê? Vocês têm alguma... Eu acho que a publicidade hoje não é nem tão incisiva como era antigamente. Na minha época de criança, passava propaganda de biscoito na TV, essas coisas que hoje não tem. Só que tem estratégias de marketing hoje que ajudam na venda, né? Os produtos que chamam a atenção das crianças ficam em uma altura nas prateleiras do supermercado, né? Então, geralmente ela vai passar e vai falar: mãe, eu quero esse aqui. E aí a mãe acaba comprando. Eu acho que o acesso, o preço deles realmente é um fator primordial hoje em dia. E a gente pode ver a população, inclusive, carente, muito mais obesa. Às vezes, quem teria, tecnicamente, mais dinheiro para comer melhor, é mais saudável, né? Tá mais dentro do peso normal e tá mais saudável, de fato, do que... quem poderia tá comendo ali comida industrializada. E a pergunta que a gente faz é justamente isso. Como que a gente... Como que a gente contrabalança isso, né? Assim, a comida ultraprocessada ela é mais barata, ela é mais rápida de fazer, porque é só abrir o pacote, entendeu? No máximo você vai jogar dentro da água, igual o macarrão instantâneo, ou você vai colocar no micro-ondas, igual aquelas refeições prontas, né? O máximo que você vai ter de trabalho é esse. Como é que a gente contrabalança isso? Porque a questão do preço, a questão do tempo de duração, elas duram mais tempo, você pode guardar dentro do armário, não precisa guardar na geladeira. Como é que a gente contrabalança isso com a comida, né? A comida de verdade, aquela minimamente processada. Como é que a gente faz? Como que a pessoa comum ela começa a optar por isso? E educação nutricional. Educação nutricional. Valores, assim, valorizar o que pode vir a acontecer com valores. E políticas públicas, né? Também. Então, valores começando desde assim, falta de tempo, falta do dinheiro, lógico que a gente tem que levar em consideração isso tudo. Mas agora, talvez, depois de eu fazer essa observação, vocês vão começar, observem supermercado e carrinho de supermercado. Nossa, nem fala. Então você começa a observar... É muita caixinha dentro do carrinho, muita caixa. Muita massa, biscoito, carne, você não consegue ver cor dentro do carrinho. E eu tô generalizando. Então comecem a observar. Então isso aí, pra mim, é valores, assim. Não é só falta do dinheiro pra encher... Vamos admitir, gente, um frango orgânico, quanto custa? R$60, 40, R$60, e ele tem 1 quilo. Como que alguém vai alimentar uma família inteira com R$40? Exatamente. Vai comprar o de R$15, que é um frango gigante. Ok, a gente tem que dar razão. Tem um monte de filho em casa. Tem 7 pessoas em casa. Então a gente tem que levar em consideração isso. Então, mas contrapartida tem outras coisas que pode balancear. E se ela compra o frango, ao invés de fazer um frango a passarinho, eu posso fazer um frango ensopado, um frango assado, né? Frango com quiabo, um frango com quiabo, um frango com batata. O frango não é orgânico, mas ao menos não é, sei lá, um mini chicken, que é pior ainda. Mini chicken frango né? A gente tem que entender também que não tem como você comer uma comida que não seja orgânica. Então vamos levar em consideração todas as nossas classes. Eu acho que a máxima que fica é aquela famosa, né? Desembrulhar menos e descascar mais. Ótimo, maravilhoso. Maravilhoso, concordo. Maravilhoso. A Ana, ela tem um projeto, né, que leva um pouco, né, dessa conscientização para diversos públicos, para a sociedade. Como é que é esse trabalho? Porque não adianta só a gente bater nessa tecla do preço, porque o preço realmente é mais barato,
mas tem que ter um trabalho de conscientização, né? Como é que é feito esse trabalho? Como é que vocês levam para a população essa necessidade de que, essa realidade, na verdade, de que um alimento saudável, um alimento de verdade, ele vai te dar um pouco mais de vida, né, digamos assim. A gente tem um projeto na UFES Maruípe que se chama Mais Saúde. Então ele nasceu como um projeto de extensão da professora Maria Del Carmen. O objetivo ele é aberto para a comunidade. Então 2 vezes por mês a gente faz oficinas lá no laboratório de nutrição, né, que tem o fogão, a geladeira e tal. Pode ir, já está convidada. Então é aberto à comunidade e lá a gente fala os 3 grandes objetivos, né? Que a gente pode fazer alimentos sem açúcar, com pouco sal e sem o industrializado, principalmente os caldos e tal. Então a gente trabalha com pão integral, bolo de banana com aveia, sem açúcar. A gente faz o sal de ervas para eles verem como é que é. A gente faz o óleo composto, que ele acaba barateando, né? E você usa uma gordura boa, azeite com um óleo bom também, um óleo de milho, um óleo de amendoim. Então a gente mistura e a gente faz o caldo de legumes caseiro também, né? Para provar que a gente pode fazer em uma tarde esse tipo de alimento e daí eles podem criar receitas. É muito bacana, o pessoal sai de lá querendo fazer em casa, é super legal. Só fala pra gente rapidinho como é que participa. A gente tem inscrição pelo Instagram, tá? Então é Mais Saúde UFES, com um S só, Mais Saúde UFES. No Instagram a pessoa faz a inscrição. A gente tem geralmente 2 vezes ao mês, manhãs e tardes. Então é só escolher o horário que quiser ir e a gente está lá de portas abertas. Podem ir. Eu tenho um exemplo rapidinho dessa alimentação, se tiver um minuto. Molho de tomate. Eu fiz quilos de... Tava muito barato, eu comprei muito, eu tenho um freezer, eu fiz muito molho de tomate com tomate. Então, as pessoas costumam fazer molho de tomate e botar açúcar. Geral faz isso. Qual é a maneira... acidez, né? Então tá, vamos lá. Como é que você faz o molho de tomate sem precisar colocar açúcar? Você vai tirar a semente, ela é ácida, é o primeiro passo. Segundo passo, colocar cenoura junto com o molho de tomate e fogo baixo, esquecer o molho ali. Ele vai potencializar o doce do tomate. Então, são dicas que a gente pode vai dando aí. A gente vai juntar aqui para mandar algumas dicas. Eu vou perguntar uma também. Caldo de legumes. Como é que a gente faz? Simples. Você pode fazer o caldo escuro ou claro? Ela pode falar porque ela faz lá. Faço. A gente faz lá o básico claro, né? Mirepoix. Chama. Vamos falar. Palavreado, né? Mirepoix. Então é água, a gente põe água fria. Aí a gente coloca uma cenoura, uma cebola descascada, umas 2 folhas de louro, grão de pimenta em grão, não a pimenta moída, para manter mais o sabor. E aipo ou então alho poró. Aipo é salsão ou alho poró. Se a pessoa não gostar, ela pode colocar talo de salsinha, tá? E aí põe para cozinhar, isso em 2 litros de água, põe para cozinhar de 15 a 20 minutos. Depois, se quiser, só coar e aí você tem o caldo. Legal. Sem sal, sem nada, e aí ele vai como base para arroz, para uma sopa, o que você quiser. Não pode colocar, por que não colocar o sal? Porque ele vai ficar muito tempo ali. Cozinhando, se você coloca, né, o sal no início, vai ficar no final vai ser um caldo salgado, porque vai potencializar o sal. Porque vai reduzindo, né? Frango, a mesma coisa, você pega ossos, asa de frango, carcaça, coloca no forno, deixa torrar o osso mesmo. E faz a mesma coisa que ela falou. Interessante. Esse osso torrado vai pra panela, vai estar o de carne, a mesma coisa. E é tão simples. Não tem espaço na minha geladeira. Bota no congela na forminha de gelo, né? Mas aí você põe na forminha de gelo. Você pode fazer saquinho. Saquinho de chup-chup. E você faz a quantidade já certinha para usar na comida. Nossa, esse assunto dá pra render mais umas 2 horas. As meninas vão me dar razão. A partir do momento que você coloca esse tipo de alimento, que você começa a usar esse tipo de alimento mais saudável, caldo, você não consegue voltar mais.
Sim. Para um industrializado. Porque é bem mais saboroso. Então existe isso também, a insistência nisso. Gente, a gente só tem mais 5 minutinhos de programa. Passou muito rápido. Falar de comida rende. Com certeza. A Ana tem informação para dar também, né, Ana? Então, eu queria fazer um convite para todos que estão assistindo, ouvindo. Nós vamos fazer um 4º simpósio internacional de pesquisa em nutrição e saúde. Nós vamos ter convidados da Espanha, da Colômbia, de São Paulo, daqui do Espírito Santo, dia 26 e 27 de novembro, na UFES Goiabeiras. Quem quiser mais informações está no Facebook, só no Facebook. É só digitar Pensa ou Grupo Pensa. E se inscreve? Se inscreve. A gente vai ter mini curso, palestras, então tem toda a programação no Face. Alana, como é que a gente faz para te encontrar, para pedir seus serviços? Eu tenho Instagram pessoal, né? Então não divulgo muita coisa por lá. Só coisas que eu acho bem pontuais mesmo. Mas tem meu número pela internet. É só digitar meu nome, Alana Moraes Cessa, que sempre me acha por lá. Tá certo, Giana. Fala um pouquinho de como é que as pessoas podem fazer, né, para ter acesso ao seu serviço. Então, eu tenho Facebook e tenho Instagram. Eu confesso que eu alimento muito pouco o meu Facebook, porque a gente tem o Instagram é uma mídia maravilhosa, é gratuita, tá aí. Então é fácil, Giana, Giana Tonini. Lá no meu Instagram tem o meu telefone, no meu contato, e tem bastante coisa do meu trabalho lá. Quem quiser me seguir, já estou agradecendo. Quer passar sua rede, tem alguma forma de te encontrar também para solicitar esses serviços? Ok, vai me encontrar no Grupo Pensa do Face. A gente está momentaneamente sem o Insta, mas pelo Face dá para encontrar. Eu tô quase todos os dias na UFES Maruípe, lá no setor de enfermagem e nutrição. O pessoal me encontra lá. Tá certo, gente. Então a gente vai encerrando, né, o nosso programa. Lembrando, semana que vem, às 7 horas da noite, também aqui na urtv.es.gov.br e também no Facebook, né, Rádio AS 1160. Mais uma transmissão, a gente vai trazendo temas aí, toda semana um tema diferente. E durante a semana a gente vai anunciando aí o que vem aí na semana que vem. Só ficar ligado nas redes. E eu sugiro que a gente anote essas sugestões, né, que as meninas passaram aqui, até pra gente manter esse conteúdo aí vivo na internet. Anotado. E lembrar e incentivar cada vez mais também que as pessoas consumam alimentos de verdade, porque não é difícil, né? A gente entendeu aqui que tem várias maneiras fáceis de se consumir o alimento de verdade e que o benefício para a saúde é muito melhor, muito maior do que os alimentos industrializados, né? Então vamos nos despedindo. Karine, muito obrigada. Ju, Gabi. Obrigada a nossos convidados, principalmente. A conversa foi muito bacana. Muito aprendizado. Nossa, muito enriquecedor. Quero sair daqui fazendo um caldo já. Totalmente. Tá tudo anotado aqui já. Eu quero saber quem é que vai arriscar comer meu próximo prato aí. Vambora. Meninas, muito obrigada por participarem com a gente. Sempre que tiverem novidades sobre o assunto, quiserem entrar em contato, é só ligar pra cá, que a gente sempre vai ter uma porta aberta pra levar pro ouvinte, pra levar pra quem tá em casa opções saudáveis e maneiras mais adequadas de levar a vida, né? Então é isso, na semana que vem a gente tem encontro marcado aqui na Rádio Espírito Santo no www.rtv.es.gov.br e também no Facebook às 7 horas da noite, mais um Radioativas. Até a semana que vem. Vamos acabar com musiquinha? Tem música? Música? Com certeza. Deixei lá. Nossa, eu gostei muito. Que bom, gente. O que vale essa canção sem você? O que quero nesta vida é prazer. Sofrimento veio, abismo é morrer. Você acabou de ouvir Radioativas, uma produção feminina de Camila Soares, Gabriela Brito, Júlia Cássia e Karine Nobre. Colaboração de Iago Torezani.
noite. Você está na 1160 AM.